Agora, o grande debate da investigação Repórter sábado desta noite são nossos convidados. O jornalista Alexandre Malhado é autor desta reportagem de investigação, o advogado Pedro Proença, ainda Vitaly Venislawski, especialista em segurança e defesa, e o Major-General Isidro de Moraes Pereira, especialista em geopolítica. Meus senhores, boa noite e bem-vindos. Obrigado por estarem connosco. Alexandre, és o autor desta reportagem de investigação. Conseguiste esta entrevista com um português que está a combater ao lado dos ucranianos, a combater pela guerra na Ucrânia. É uma história de coragem e, sobretudo, de resistência deste português? Boa noite. Eu posso dizer que é, no mínimo, uma história de coragem. Curiosamente, nós conseguimos esta entrevista depois de várias semanas de conversar, aproximar-nos de Mauro Pinheiro e a tentar compreender as suas motivações e também deixá-lo confortável para poder dar esta entrevista exclusiva ao Repórter sábado. Nós encontramos Mauro Pinheiro enquanto nós fazemos monitorização dos canais ucranianos de recrutamento e deparámos com um vídeo em língua portuguesa. Era Mauro Pinheiro que se apresentava como Leopard, portanto, inspirado nos tanques que Portugal enviou para a Ucrânia, Leopardo, em português, e, portanto, Mauro contava esta história de coragem de alguém que tem experiência militar, foi da polícia, do exército, tem uma coisa que as tropas ucranianas gostam bastante, que tem formação standard NATO. Portanto, podia acrescentar muito às forças ucranianas e conta uma história de alguém que tinha uma vida estável na Suíça, era um imigrante na Suíça, apesar de ter crescido e passado muitos anos. Ele é de Sesimbra, portanto, ele que tinha passado os últimos anos na Suíça, tinha uma vida estável, morava com a namorada, estava perto dos irmãos. E, portanto, não tinha nada próprio. Tudo o que o motivou foi a vontade de defender a Ucrânia. E, passado 2 anos, ele olhava para a televisão e percebia: Alexandre, eu já estava farto já estou farto que esta guerra esteja a demorar tanto tempo. Eu tenho alguma coisa a entregar e a defender e a dar pelos europeus e pela Ucrânia. Eu vou dar este talento que eu tenho e esta expertise militar. E assim foi. Foi para a Ucrânia e defender a Ucrânia, mas acima de tudo defender a Europa. Major-General, nós vimos através desta reportagem que emitimos agora no canal Now que há até algo que eu desconhecia, que é o facto de haver uma espécie de anúncios para que as pessoas se possam alistar no exército de um determinado país. Como é que funciona este? Bem, é normal nos conflitos que se procura atrair, hoje, principalmente nos tempos modernos, em que grande parte dos países abandonaram as conscrições e tudo fazem para não ter que voltar a elas. Portanto, há sempre esta tendência para atrair as pessoas que se identificam com determinadas causas. E é por isso que porque os centros de recrutamento, nós tivemos neste caso acesso, através da peça, àquilo que o próprio, digamos, o órgão central de recrutamento das Forças Armadas Ucranianas está a fazer, por forma a atrair combatentes que se identifiquem com a causa, vindos do mundo inteiro. Não interessa de onde, desde que se identifiquem com a causa e desde que tenham formação para tal desejavelmente. Porque, havendo militares formados, como é o caso deste nosso ex-militar português, da Polícia e do Exército, está claro que é um valor acrescentado. Portanto, é um homem que já está completamente formado, inclusive já tinha participado em missões ao serviço de Portugal, em vários locais. Portanto, é normal isto ser feito, principalmente nos tempos modernos, em que os países, como digo, e volto a sublinhar, tudo fazem para evitar ter que voltar à conscrição. A conscrição é algo que também está previsto, isto para os seus telespectadores terem a noção, muito embora Portugal tenha abandonado o serviço de conscrição, serviço militar obrigatório, na altura, eufemisticamente, chamado Serviço Efetivo Normal, passou de Serviço Militar Obrigatório, que era o SMO, para SEN. E depois do SEN, em 2004, foi alterada a lei do Serviço Militar e Portugal transitou para um sistema de semiprofissional, com quadros oficiais e sargentos praticamente profissionais, com uma pequena parte também contratados e voluntários, e as praças, fundamentalmente, em regime de voluntariado e contrato. E, portanto, este sistema
vigora na maior parte dos países da Europa. Se bem que hoje em dia, passa esta ameaça que se materializa agora na Ucrânia, mas que há franca possibilidade de se vir a materializar, não apenas de forma híbrida, mas de forma até convencional no resto dos países europeus, há alguns países que estão mais próximos dessa ameaça, que já estão... E vão procurando também novos modelos. Já estão a transitar, inclusivamente, novamente para o serviço militar obrigatório. Sr. Major-General, nós já vamos continuar a nossa análise. Vamos fazer uma pausa de 26 segundos no grande debate da investigação Repórter Sábado e já voltamos. Regresse connosco, até já. Grande debate da investigação Repórter Sábado, um português que se alistou para combater junto aos ucranianos na guerra. Já a seguir, percebemos também um dos pormenores falados na grande reportagem, o poder dos drones na guerra. Vamos perceber tudo isso já a seguir. Grande debate da investigação Repórter Sábado esta noite, que olha para um português, está a combater na Ucrânia. Mauro Pinheiro trocou um emprego estável e a vida que tinha para lutar contra os russos. É o tema do debate desta noite, do Repórter Sábado. Está connosco também esta noite o Vitaly Venislawski, que é especialista em segurança e defesa. Vitaly, uma das questões que é colocada também pelo Mauro é, por exemplo, a questão dos drones. Nós sabemos que esta guerra na Ucrânia veio mostrar a importância dos drones. Aliás, vemos agora os Estados Unidos a olhar para os drones com uma importância brutal. E o Mauro retrata essa experiência com um drone que pode tirar a vida a uma pessoa e essa confusão entre se é um drone ucraniano, se é um drone russo. Consegues-nos explicar? Bom, José Pedro, a questão dos drones vai alterar por completo o paradigma da guerra e não só os Estados Unidos estão a olhar para isso, como todo o mundo está a olhar para isso e a tentar acudir às ilações e lições retiradas do terreno. Não só para a sua aplicação militar, mas também para a aplicação civil. Nós vamos inevitavelmente, estou só aqui a estou a descarrilar um pouco, mas já vou voltar a responder à tua questão, José Pedro, nós vamos inevitavelmente ver drones a ser utilizados em massa e em escala pelas forças de segurança pública, pelos sistemas de informações, por todas as autoridades governamentais e não governamentais para os fins necessários. Porquê? Porque eles permitem um controlo humano de exatidão, de alta precisão, de um mecanismo e de um sistema que pode estar numa grande distância e fazer qualquer tipo de operações. Desde levar mantimentos, por exemplo, já vemos empresas até como a Amazon a fazer algumas experimentações e experiências de entregas feitas exclusivamente por drones. Aliás, em situações de desastres naturais, não é? Quando as pessoas ficam isoladas num determinado ponto e até aqui antes tinha de ser de helicóptero, agora consegue-se... Agora pode ser feito de drone e um helicóptero nunca se pode aproximar muito perto de um local em que acontece um desastre, algo que um drone pode fazer, e depois podem ter diferentes tamanhos, podem ser utilizadas para várias coisas. E temos ainda uma coisa nova colocada por cima da própria utilização de drones, que é a sua capacidade de lhe ser implementado um sistema 100%, ou não 100%, mas autónomo. Portanto, uma máquina que se pilota, que se governa de forma sozinha e está integrada num sistema de comando e controlo, onde os humanos estão a comandar o sistema, mas a máquina em si está a funcionar de forma autónoma e a criar input direto no sistema total. Do ponto de vista militar, onde é que os drones vieram, e vamos falar aqui um pouco da guerra na Ucrânia, onde é que os drones vieram e começaram a ter grandes impactos? Logo no início da invasão, os drones foram aquilo que permitiu os Bayraktars ucranianos, por exemplo, foram fabricados pela Turquia, foram os sistemas que permitiram à Ucrânia ter capacidade de visão e supervisão de uma larga percentagem do seu território que era ocupado pelos russos, onde os russos entravam, onde eles se desdobravam, a forma como eles se colocavam. Voltando a um caso muito sério que aconteceu, que foi a primeira tentativa de assalto à cidade de Kiev,
que não foi bem sucedida por causa da batalha do aeroporto de Hostomel, um pouco a norte, mas depois os russos vieram e desdobraram a famosa coluna de 60 km perto na direção de Kiev. E são justamente os drones ucranianos que permitem localizar essa coluna, que permitem compreender o desdobramento dessa coluna, perceber onde é que estão os sistemas de comando dessa coluna e começar a destruí-la metodicamente. Pararam-na e por 2 semanas aquela coluna não se mexia e ela ia sendo destruída metodicamente. Os carros de combate, os sistemas eletrónicos, de guerra eletrónica, os postos de comando móveis, os sistemas de guerra radioeletrónica, tudo isso. Atualmente, os drones já não são apenas aqueles sistemas de grande porte que são os Bayraktars. Nós temos ouvido cada vez menos falar deles, apesar deles continuarem a ser utilizados. E temos, aliás, uma imagem de um Bayraktar TB2. E atualmente os drones, a guerra de drones começou a ser uma guerra de drones FPV, dos chamados First Person Vision drones, pilotados por um operador, ou não, nem sempre, que vão patrulhando uma certa área e vão verificando que tipo de alvos é que têm e depois muitas vezes podem definir de forma autónoma ou com um comando dado por um operador para entrar e fazer aquilo que os ingleses chamam de engagement do inimigo. Portanto, entrar e iniciar a destruição. E a expressão máxima desta guerra, chamamos de guerra algorítmica, hoje vê-se em Pokrovsk. Pokrovsk, neste momento, é uma cidade que não tem uma linha da frente estancada. O que nós temos em Pokrovsk hoje são bolhas controladas por russos e outras bolhas controladas por ucranianos que vão em constante movimento e chocam uma contra a outra. Hoje, Pokrovsk não é uma linha da frente estancada, é literalmente o embuste constante de emboscadas de um lado para o outro de drones que fazem esse tipo desse trabalho, exatamente. Dr. Pedro Proença é residente no debate do Repórter Sábado. Dr. Pedro Proença, vimos na reportagem que este português chegou a ser dado como desaparecido porque foi para uma missão que supostamente ia durar 10 dias, mas durou mais de 20 dias. Foi dado como desaparecido. A Embaixada de Portugal na Ucrânia não conseguiu fazer grande coisa. Este português pode ter algum apoio caso aconteça alguma coisa? Muito bem, boa noite Zé Pedro, boa noite a todos os meus colegas de painel. Deixa-me só muito rapidamente fazer aqui um enfoque nesta questão. Estava aqui a ser falada dos drones para também dar ao nosso telespectador a percepção do seguinte. Quando as armas químicas foram utilizadas massivamente na Primeira Guerra Mundial, em 1914, gerou-se à volta da utilização das armas químicas, obviamente, uma grande discussão da comunidade internacional, da sociedade civil e dos primórdios daquilo que é o direito humanitário internacional. Só para as pessoas terem uma ideia, entre a proibição das armas químicas, entre a utilização de armas químicas e a sua proibição total, decorreram largas dezenas de anos. Só em 1993 é que as armas químicas foram totalmente banidas, sendo consideradas em qualquer circunstância armas proibidas. Isto para dizer o quê? Muito rapidamente. Começa a haver também um movimento do direito internacional humanitário que já tem tradução em algumas resoluções das Nações Unidas. Obviamente estamos a falar numa situação muito embrionária, no sentido de tentar perceber se efetivamente a utilização do drone como arma de guerra, não só como plataforma, mas a plataforma com a arma acoplada, pode ou não ser classificada em determinados contextos, em determinados sistemas, como uma arma ilegal. E, de facto, começa a haver uma discussão internacional e eu prevejo que nas próximas décadas haja, no plano do direito internacional humanitário e do direito penal internacional, algumas restrições significativas à possibilidade de utilização destes drones. E esta discussão acaba por ter muito mais pertinência, como dizia o Vitali, está neste momento a ser associada à utilização da inteligência artificial com a tecnologia dos drones. Isto é, a partir do momento em que o drone passa a ter capacidade de autonomamente escolher o alvo, começamos a ter aqui, de facto, discussões no plano da ética e do direito internacional muitíssimo pertinentes. Aquilo que me estás a dizer, basicamente, é aquilo que resulta daquilo que nós chamamos um grande limbo jurídico em torno desta questão e do estatuto destes homens que estão na Ucrânia. Deixa-me dizer-te uma coisa que para mim tem alguma relevância. Daquilo que nós temos na nossa legislação,
que é uma lei de 2004 que adotou, pelo menos à legislação nacional, aquilo que é o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, aquilo que este homem, que é retratado nesta reportagem, está a fazer, nomeadamente aquilo que ele vem para as redes sociais falando português, apelando ao recrutamento de portugueses para a guerra na Ucrânia, é crime. E, portanto, isto porquê? Porque existe, de facto, nessa legislação, uma disposição que diz que, claramente e objetivamente, quem recruta mercenários para serviço militar ao serviço de um Estado estrangeiro está a cometer um crime. Qual é a grande dúvida aqui? É que este artigo remete para a lei internacional, para o direito internacional da definição de mercenário. E aqui é que se joga tudo. Basicamente, o que é que nós estamos aqui? A tentar perceber a distinção entre aquilo que é um combatente voluntário daquilo que é um mercenário. E qual é o critério? Há vários critérios na lei internacional. E qual é o critério preponderante na definição daquilo que é a diferença entre um combatente voluntário e um mercenário? É precisamente o critério remuneratório. Isto é, a partir do momento em que alguém, a soldo de um Estado estrangeiro, mesmo que integrado nas Forças Armadas, como é o caso deste homem, ucranianas, ofere um vencimento substancialmente superior àquilo que é o pago às forças ucranianas, às forças regulares ucranianas, é pelo direito internacional considerado mercenário. E obviamente que este limbo jurídico, estas dúvidas que existem, à partida colocam estes homens numa situação de particular dificuldade, não só quando, obviamente, são mortos em combate, pelas dificuldades, que aliás o repórter Sábado já trouxe aqui um caso desses, da recuperação e da devolução dos corpos à família, como também que passa pela posição, na minha ótica, violadora por parte da Rússia, no sentido de considerar estes homens em qualquer circunstância mercenários. E com isso, obviamente, não só dificultar a devolução dos corpos, ou nunca devolver os corpos, como inclusivamente Zé Pedro Fernandes, considerando os mercenários, retirando-lhes todos os direitos que têm enquanto prisioneiros de guerra no âmbito das convenções internacionais. Sr. Major-General, e há aqui uma diferença deste português para os mercenários que nos podia explicar? Sim, é uma diferença substantiva e já foi referida e muito bem pelo Pedro, e que é simples, quer dizer, é a questão salarial, fundamentalmente, e que entronca com a motivação. Nós, neste caso do Mauro Pinheiro, aliás, as declarações dele são categóricas e todos nós sabemos que a Suíça é um dos países que melhor paga, melhor remunera o trabalho. Sim. Portanto, e não era preciso este homem dizer, porque era evidente que ele foi para a Ucrânia sendo remunerado talvez 2 a 3 vezes menos do que aquilo que oferia na Suíça e correndo um perigo de vida considerável, substancial. Portanto, eu penso que esta é uma diferença clara. Este homem não deve ser considerado sob nenhum pretexto como mercenário. Exatamente. Portanto, este homem não é mercenário. Alexandre, 10 segundos para terminar. Só dizer que o próprio Mauro Pinheiro refere que a maior parte dos voluntários que se alistam são colombianos, brasileiros, vêm da América do Sul, que neste caso, isso sim, vão ganhar substancialmente mais. Sr. Major-General, só para concluir o que estava a dizer, porque me pareceu pertinente essa questão da distinção entre um mercenário e aquilo que é e aquilo que é um combatente voluntário. Há também, pode-se colocar também a questão das pessoas que mudam de lado. Pode-se colocar, aliás, a questão dos mercenários pode chegar ao ponto de até, e há casos documentados, de que combatentes na Ucrânia e vice-versa, combatentes do lado ucraniano e combatentes do lado russo, com origens em diversos países, desde a África até a América Latina, que se podem e que de facto mudaram de lado, porque o outro lado prometeu-lhes um pagamento superior, ou porque lhes paga mais. Isso são de facto mercenários, são soldiers of fortune, são homens que combatem única e exclusivamente pelo soldo. Aliás, se formos à história militar, e temos aqui um especialista em história militar, eu conheço bastante bem, estudei as campanhas desde o tempo da antiga Roma e até antes disso, sempre houve soldados, sempre houve mercenários, sempre houve soldados a combater por um soldo. Portanto, Mas algo... o próprio Vaticano tem soldo. O próprio Vaticano, não é? É o caso mais nítido. Quer dizer, todos aqueles guardas suíços são principescamente pagos, porque para estarem ali, para saírem do seu país, de facto, tem que lhes pagar muito bem. Vitali, e qual é que é o papel que Portugal pode ter nesta questão? Isso é um papel fundamental, não só Portugal, mas os países europeus que têm tido nacionais seus a ir para a Ucrânia combater pela Ucrânia.
Pedro falou e muito bem um conjunto de um delineamento internacional. Eu posso falar aqui da Convenção das Nações Unidas de 1977, que definiu o que é um mercenário. Portugal ratificou essa convenção, mas não fez a sua aplicação útil na legislação nacional. E, portanto, nós não temos propriamente essa distinção muito bem definida, não temos um quadro. Ponto número 1, Portugal devia fazer exatamente isso, fazer uma transposição útil desse acordo e todos os outros acordos nesse domínio para a legislação nacional, algo que a França faz, por exemplo. E segundo ponto que seria importante era garantir a reintegração social destas pessoas. Os riscos vindos de uma pessoa que combateu, e nós vimos nesta reportagem vários desses riscos, são sociais. Aliás, comecemos pelos psicológicos, PTSD, ansiedade, hipervigilância, riscos sociais, má percepção pública do que é que eles são, porque as pessoas não têm a compreensão do que é o extremismo e que isto não é um caso de extremismo, e isso é preocupante depois. Isso é muito importante. E isso é fundamental. Nós podemos olhar, por exemplo, para o que a França faz. É olhar para estas pessoas e dizer assim, elas têm um conjunto de especializações que podem ter equivalência parcial para a utilização no Serviço Público Nacional. E no Serviço Militar Nacional? Nem só isso, eu comecei a falar sobre os drones, que a Polícia de Segurança Pública vai eventualmente utilizar drones. Nós temos homens, pelo menos o Ministério dos Negócios Estrangeiros dá um número que são 7 nacionais, que foram aqueles que notificaram quando estiveram a ir. Temos muitos outros que provavelmente não o fizeram, mas temos homens e temos mulheres que têm tido a capacidade e treino exaustivo na utilização de drones. Porque é que eles depois não podem ser especializados para a utilização desses mesmos drones, não militares, não com o fim de matar, para a proteção civil e para a segurança pública, por exemplo? Rapidamente dizer uma coisa. Isto que o Vital está a dizer é muito importante, até porque, infelizmente, no quadro daquilo que é o nosso sistema de informações da República Portuguesa, estes homens, sabes como é que são tratados, Pedro Fernandes? São tratados como potencial de risco para a segurança nacional. Exatamente. E, portanto, é isto a única visão institucional que Portugal tem destes homens, o que é gravíssimo, na minha ótica. É gravíssimo e quase negligente. Eu tenho feito várias investigações sobre ex-militares portugueses que rumam à Ucrânia para combater, e sempre que eu questiono o governo, os vários ministérios, os vários menés, as respostas que dão, eu pergunto, quantos portugueses é que estão na linha da frente? As respostas, a última foi há um ano, a resposta do gabinete de Paulo Rangel foi: o MNE não tem conhecimento formal, nem pode ter. Portanto, o que mostra uma falta de monitorização e, sobretudo, uma falta de mecanismos de reintegração destes portugueses que estiveram a combater em cenários, como o Vital explicou bem, cenários de trauma e cenários extremamente complexos que podem ser horríveis para a saúde mental. Em boa verdade, também não poderiam partilhar se tivessem. Isso também há essa parte que é fundamental para a proteção dos dados dessas pessoas. Muito bem, meus senhores, obrigado pela presença.